Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês aí como fazer adição de polinômios. Então sem perder tempo, vamos lá, de olho na tela aí, vamos lá. Então aqui começando pela adição, né? A gente tem dois trinômios que podem ser chamados de polinômios, do que nada mais é do que 4 termos ou mais numa conta, certo? E na parte da adição, a gente vai pegar o sinal aqui de dentro e vai multiplicar os valores aqui. Porém, a gente bem sabe que na regra de sinal, quando a gente tem um valor de mais, né, uma adição, ele não altera. Então, basicamente, não vai fazer muita mudança, porque o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é eliminar os parênteses, e como não há nenhum sinal negativo fora dos parênteses, a gente não vai ter alterações. Então, vamos fazer a primeira parte aqui, que basta a gente repetir os valores dos termos aqui, tá? Então vai ficar 2x mais 5a menos 3y, tirei o primeiro parênteses, mais o segundo polinômio aqui, que está multiplicando, que seria o 4a menos 3x mais 10y, certo? Primeiro passo feito, a gente vai para a segunda parte, que é agrupar os termos semelhantes. Ou seja, a gente vai agora somar os coeficientes numéricos, tá? Que são esses valores que ficam na frente do termo, certo? E a parte literal, a parte igual, né? Que seria o x com o x aqui, o a com o a aqui, o y com o y aqui, a gente repete. Então, para resolver essa conta, a gente vai pegar o 2x menos o 3y, tenho 2 maçãs, devo 3 maçãs, vou ficar com quantas? Vou ficar devendo uma maçã ainda, certo? Então vai ficar menos x, porque o número 1, o coeficiente 1 aqui, a gente não repete, tá? Então, continuando a conta aqui, a gente tem 5, sei lá, canetas. E ganhamos mais 4 canetas, então ficamos aí com mais 9 canetas, certo? 9A, que é o valor ali. E o último aqui seria menos 3y com mais 10, fica aí menos 3 com mais 10, mais 7. Y, que repete ali o termo literal, tá? Então essa é a nossa resposta para uma adição. Muito legal, né? Espero que vocês tenham gostado, e na próxima videoaula eu vou ensinar vocês a como fazer a subtração de polinômios. Então, espero vocês lá. Até mais! Isso aí, pessoal, vamos agora aprender a subtração de polinômios. Vocês já aprenderam a adição, vamos agora para a subtração. De olho na tela. Agora eu vou dar um exemplo aqui de subtração de polinômio, tá? Então, vou colocar aqui um exercício que pode ser menos xe mais x ao quadrado menos 2e. Tudo isso esse primeiro trinômio aqui vai ser subtraído pelo segundo, que seria menos 4x ao quadrado menos xe mais 5z, tá? Notem a seguinte questão aqui. Eu tenho um sinal negativo aqui, ou seja, esse sinal está multiplicando os valores que estão aqui dentro, e na regra de sinais, a primeira coisa que a gente vai fazer vai eliminar esse primeiro parênteses, não tem sinal negativo aqui na frente, então vai repetir. Então fica menos xe mais x ao quadrado menos 2e. Agora aqui, como tem um sinal negativo, a gente vai alterar todos os valores de dentro. Por quê? Menos com menos fica mais. Repete o valor lá, 4x ao quadrado. Isso na regra de sinais, tá? Menos com menos fica mais novamente. Repete lá, xe, e menos com mais é menos. E repete 5z, tá? Porque na regra de sinais, vou colocar aqui no cantinho, aqui, ó, mais com menos, isso aqui fica menos, mais com mais, isso aqui fica mais, menos com mais, isso aqui fica menos, e menos com menos, isso aqui fica mais. Então, no caso da multiplicação da adição, não vai mudar. A gente sabe que esse sinal está multiplicando, mas não muda. Agora, quando é na subtração, aí vocês podem ver que menos com menos, conforme aqui, ó, menos com menos vai ficar positivo. Então, todos os sinais, todas as operações aqui são alteradas, mudadas.
Então, primeira parte fizemos, eliminamos os parênteses. Agora a gente vai agrupar os termos semelhantes. Como eu já disse, a gente vai somar os coeficientes, que são os valores que ficam na frente do termo, e repetir a parte literal, que são as partes iguais. Então, a gente tem aqui o menos XZ, vamos achar aqui o XZ, ó, tá aqui, mais XZ. Ou seja, eu tenho 1, devo 1, isso aqui vai ficar 0. Então, a gente elimina, tá? Temos agora x ao quadrado com mais 4x ao quadrado. Temos 5x ao quadrado. Lembrando sempre que esse valor literal é um valor igual, a gente só repete, soma sempre os coeficientes e repete o valor literal. E por fim, a gente tem o menos 2z, né? Esse meu z aqui está estranho, mas é um z, com menos 5z. Então, estou devendo 2 e devo mais 5, vou ficar devendo quanto? 7. Então, vou ficar aqui com menos 7z. E aí a gente tem a resposta da parte de subtração. Gostaram da subtração de polinômios? Muito legal, né? Na próxima aula a gente vai aprender a multiplicação de polinômios. É um pouquinho diferente, mas garanto que vocês vão curtir. Então espero vocês lá. Muito bem, pessoal. Nessa aula a gente vai aprender a multiplicação de polinômios. Então, sem perder tempo, de olho na tela aqui que eu vou mostrar para vocês como que faz. Oi, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Ricardo Santos Neves. Esse vídeo é para Faculdades Integradas Camões. E vamos lá. Agora eu vou ensinar aqui a vocês a fazerem aí a multiplicação de polinômios. Vamos ver aí qual que é as principais diferenças da multiplicação para adição e subtração. E nessa conta aqui a gente tem um monômio que está multiplicando um trinômio. Lembrando sempre que a gente pode chamar isso aqui sempre de polinômio, tá? Que nada mais é do que o polinômio nada mais é do que 4 termos ou mais, né? Então monômio é um termo, trinômio porque são 3 termos aqui, mas a gente sempre pode estar chamando aí de multiplicação de polinômio. E na parte da multiplicação a gente sempre vai multiplicar um termo pelo outro. Então a gente tem aqui esse monômio vai estar multiplicando todos os outros termos que estão nesse trinômio aqui. Tá? Então na prática vai ficar como? A gente vai multiplicar os coeficientes aqui e vai somar os expoentes depois, tá? Então ficaria assim, 2x vezes x, multiplicando, lembrando que a gente tem um 1 aqui escondido, né? Sempre quando a gente não aparece nenhum valor, é 1, tá? Então 2 vezes 1 fica 2, e o x com o x a gente soma os expoentes, tá? Então ficaria x ao quadrado. Como a gente não tem sinal de negativo, não vai alterar os sinais, então vai ficar mais 2 vezes 4, 8, somando aqui os expoentes, x ao cubo, tá? X mais x ao quadrado, x ao cubo. E agora aqui mais com menos fica menos, né? 2x menos 8, fica 2 vezes 8, 16. Somando os expoentes, x mais 4x ficará, né? 5x, certo? E aqui a gente verifica se tem termos semelhantes. Como não tem, todos têm os expoentes diferentes, então a conta acabou por aqui. Vamos para um próximo exemplo, né? Vou fazer aqui letra B. Colocar menos 5ab ao quadrado vezes 2ac mais 3a ao quadrado b à quinta menos 4b à quarta mais c, tá? Isso aqui só para bagunçar a cabeça de vocês, né? A gente tem... Lembre que isso aqui, galera, como eu falei na parte de adição e subtração, isso aqui nada mais é do que termos literais, ou seja, a gente sempre vai somar os termos iguais, termos literais. Então, na parte aqui de polinômios, multiplicação, soma dos polinômios, a gente sempre soma os termos literários, tá? E como vocês já viram no primeiro exemplo, a gente vai fazer a propriedade de expoente ali multiplicando a base e somando os expoentes, tá? Então, como é que vai ficar aqui? A gente tem um sinal negativo aqui, certo? Então, todos os valores aqui do parênteses eles vão ser alterados, os sinais vão ser alterados, conforme a regra de sinais. Então, menos 5 com mais 2 vai ficar menos com menos mais,
Menos com mais, menos. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10. E agora a gente vai somar os expoentes. Então, A com A vai ficar A ao quadrado. B ao quadrado C. B ao quadrado não tem B ao quadrado que vai repetir o B ao quadrado. E o C a gente repete também. Tá vendo como eu fiz a junção aqui dos termos aqui, certo? Agora para o próximo, né? A gente multiplicou esse, vamos multiplicar aqui agora. Mais com menos, vai ficar menos. 5 vezes 3, 15. A com mais 1A com mais 2A vai ficar 3A à terceira, tá? A ao cubo, aliás. B ao quadrado com mais B à quinta vai ficar B à sétima. E aí, finalizamos o segundo. E agora vamos para o último. Menos com menos vai ficar mais. 5 vezes 4, 20. E o A aqui a gente não tem A, vamos repetir. B ao quadrado com B à quarta vai ficar B à sexta. Finalizou por aqui, né? Mais o C lá, então colocamos menos com mais, menos. Não tem, aqui vai ter um 1, então vai ficar 5 vezes 1, 5. Repete o A, repete o B ao quadrado e coloca o C. Terminou? Calma. Primeiro agora a gente precisa ver, depois que feita essa conta, a gente precisa ver se há termos semelhantes, né? Para a gente agrupar, porque o próximo passo é agrupar os termos semelhantes. Vamos verificar aqui, a gente tem ignorando o coeficiente a gente vai multiplicar caso tenha termos semelhantes. Na parte literal aqui, a gente tem A ao quadrado, tem outro A ao quadrado? Não tem, então aqui não tem nenhum termo semelhante. Aqui a gente tem A ao cubo, tem outro A ao cubo? Não tem termo semelhante. Aqui a gente tem A, aqui também tem, aqui tem B à sexta, aqui B ao quadrado, não é semelhante, então finaliza a conta por aqui. Gigante, grande mesmo, é desse jeito assim mesmo. E vamos fazer aqui um terceiro exemplo, tá? Só para vocês tirarem mais as dúvidas. Então, agora eu vou fazer aqui um binômio, tá? Vou colocar 2x mais 2 vezes menos 5x menos 6. Por que eu fiz um binômio? Para vocês verem que cada termo desse binômio, ele vai multiplicar o outro aqui, tá? Ou seja, primeiro a gente vai fazer uma multiplicação desse primeiro polinômio aqui, aliás, desse primeiro monômio aqui, né? A gente vai multiplicar ele por esses dois. Terminando de multiplicar ele, a gente vai multiplicar o segundo termo aqui por esses dois. Então vamos lá. Vai ficar assim, 2x menos 5x, mais com menos, menos, 2 vezes 5, 10. X mais x vai ficar x ao quadrado. Agora, continuando, vai ficar mais 2x menos 6, 2 mais com menos, menos, 2 vezes 6, 12. E não tem nenhum termo aqui, mas a gente vai repetir o x lá. Terminamos a primeira parte, vamos fazer agora com o 2. Mais com menos vai ficar menos, 2 vezes 5, 10. Não tem termo aqui, mas tem aqui, vai repetir o x. E por fim, 2 vezes 6, mais com menos, menos, 2 vezes 6, 12. Tá? Terminou por aqui? Não, precisamos verificar se há algum termo aqui que possa ser agrupado, né? Se a gente tem algum termo semelhante. E note que a gente tem esse termo aqui ao quadrado, temos dois termos aqui semelhantes, ó, 12x com menos 10x, e temos o menos 12. Então, a gente vai repetir o menos 10x ao quadrado, vai somar esse aqui, menos 12x com menos 10 vai ficar menos 22x, né? Repete ali o termo semelhante ali, o termo literal. E finaliza ali repetindo o menos 12, né? Porque não tem mais nada ali para somar, subtrair, enfim. E aí, finaliza aí a questão. Acharam fácil? Galera, não é tão difícil assim, né? Mas a próxima aula vai ser um pouquinho mais desafiador, porque a gente vai aprender a fazer a divisão de polinômio. Começando pelo método da chave, que é o método que todo mundo usa, mas eu vou ensinar vocês a fazer de outra forma também. Mas esperem a próxima aula para a gente aprender um pouco de divisão de polinômios. Muito bem, pessoal!
Vamos aprender agora nessa aula a divisão de polinômios. Eu vou ensinar vocês primeiramente o método da chave, que é o método que a galera mais usa aí para fazer divisão de polinômios. Espero que vocês entendam e gostem aí, porque é bem bacana, bem divertido. Vamos lá, de olho na tela. Agora vou mostrar para vocês como fazer a divisão de polinômios, que é um pouco chatinho, né? Tem muita gente aí com dificuldade para fazer, mas eu vou estar mostrando aí para vocês passo a passo como faz. É só prestar atenção, não há muito segredo, é quase igual do que fazer uma divisão com números normais, mas tem um pouquinho aí de diferença. Bom, para começar, eu vou utilizar aqui, a gente chama esse método aqui, método da chave, onde a gente coloca, ó, eu vou até pegar aqui para vocês entenderem melhor, geralmente a conta vem desta forma, né? Vem 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 6x mais 4 divididos por x ao quadrado mais 3x menos 2. Geralmente a conta vem dessa forma. E aí você fala, tá, tenho que fazer uma divisão de polinômio. Então a gente coloca no método da chave, que é basicamente pegar esse valor novamente, né? Vamos colocar aqui, vou fazer mais aqui embaixo. 2x ao cubo mais 3x ao quadrado, menos 6x mais 4, e colocar aí na chave, o x ao quadrado mais 3x menos 2. Muito bem, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que essa parte aqui, esse valor que a gente tem aqui, a gente chama de dividendo. Só para vocês entenderem melhor o que a gente está fazendo. Essa outra parte aqui que está dentro da chave é o nosso divisor, tá? E aqui que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar o quociente, né? A gente precisa encontrar o quociente. E caso esse polinômio não seja ele não seja multiplicável por esse aqui, o resto dele vai dar alguma coisa. Então a gente tem que encontrar o resto também. Se o resto não dá zero, significa que um não é multiplicável pelo outro, tá? Mas isso a gente vai ver na prática assim que a gente resolver essa conta. Então a gente tem aqui o nosso dividendo, nosso divisor, precisamos encontrar o nosso quociente e ver se vai ter um resto. Primeira parte é isso, tá? E agora, o que a gente precisa fazer? Para você fazer a divisão de polinômio, o primeiro passo, a gente vai dividir o primeiro termo pelo primeiro termo do nosso divisor. Então ficaria basicamente 2x ao cubo divididos por x ao quadrado. Isso aqui vai dar o quê? 2 divididos por 1 vai dar 2. X, a gente vai diminuir aqui os expoentes. 3 menos 2 vai ficar 1, vai ficar 2x. Então, o resultado a gente coloca aqui, 2x. Fizemos isso, agora a gente vai fazer a multiplicação e passar para o outro lado com o sinal trocado, com o sinal alterado, tá? Então, como que a gente vai fazer a multiplicação? A gente vai multiplicar esse valor por esse, e na hora que a gente for jogar aqui dentro, a gente vai jogar com o sinal alterado. Vamos fazer isso? Vamos lá. 2x vezes x ao quadrado vai ficar 2x ao cubo, certo? Porque 2 vezes 1 é 2, x, a gente soma aqui, né, a parte do expoente, vai ficar x mais x ao quadrado, vai ficar x ao cubo. Então vai ficar, a gente joga para cá negativo, vai ficar 2x ao cubo. E agora a gente vai fazer isso para os próximos termos. A conta, gente, ela só vai terminar quando o grau do resto não for mais divisível pelo nosso divisor. Ou seja, o grau é esse valor que está aqui em cima. Quando quando o resto aqui, o que estiver sobrando aqui, não for mais divisível pelo o grau dele for menor que o nosso divisor, que é de grau 2, a conta finaliza. Então, vamos resolver aqui para vocês entenderem melhor aí na prática, tá? Então, continuando aqui a conta, a gente fez a multiplicação do primeiro, vamos multiplicar o segundo. Ó, o sinal aqui, o sinal tá positivo, né? A gente vai passar aqui negativo.
Agora, trocamos o sinal, vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 3 é 6. X ao quadrado. Notem que o nosso grau aqui vai ser sempre igual ali, vocês vão ver. E vamos fazer a última conta aqui. Ó, aqui é positivo e negativo, mas com menos vai dar menos. Só que a gente passa para cá positivo, tá? Sempre altera o valor na hora de passar para cá. 2 vezes 2 é 4. X ali não tem nada, vai ficar X. Acabou a conta por aqui. Então a gente vai fazer agora uma subtração desses valores. Aqui sempre vai eliminar. E aqui, menos 6x ao quadrado com mais 3 vai ficar menos 3x ao quadrado, certo? Menos 6x com mais 4, aqui vai ficar menos 2x, certo? Repete a base e soma os expoentes. Lembrem sempre disso, repetem a base, somem os expoentes. E por fim a gente desce ali o mais 4 que está sobrando. Continuando aqui agora, qual que era o primeiro passo? Aqui agora, gente, é só repetir, não tem segredo. Agora a gente só vai ficar repetindo. Qual que era o primeiro passo lá que eu falei para vocês? Primeiro passo, divide o primeiro pelo primeiro aqui do nosso... Divide o primeiro do divisor pelo primeiro do dividendo. Então a gente tem aqui o menos 3x ao quadrado do divisor, vamos dividir pelo x quadrado do dividendo. Aliás, fiz errado aqui, mas é assim, né? Esquece isso aqui, ó. Ó, menos 3x ao quadrado com x ao quadrado. Quanto vai ficar isso aqui? Menos 3, porque vai eliminar aqui, certo? Então, a gente vai ter menos 3. Agora, fez a primeira parte, que é dividir o nosso primeiro divisor com o nosso primeiro dividendo aqui. A segunda parte agora é multiplicar e passar para o outro lado com o sinal trocado. Então, vamos multiplicar agora o nosso valor do quociente, né, pelos valores do divisor e passar para cá com o sinal alterado. 3 vezes x ao quadrado, ó, menos com mais, menos, só que passa para cá, positivo, tá? Vai ficar 3x ao quadrado. Note que sempre esse valor, ele sempre vai ter que eliminar. Então, se você não eliminou aqui, significa que a conta já está errada. Então, note que sempre esse aqui tem que eliminar. Vocês vão ver aqui que já deu positivo e negativo. Na hora que a gente for fazer aqui a nossa subtração, ele vai dar zero, né? Vai eliminar. Continuando aqui. Mais com menos. Menos, só que passa para cá positivo. 3 vezes 3 é 9. E não tem x aqui, mas tem x lá. A gente repete a base ali. E o último ali, menos com menos vai dar mais. Passa para cá menos. 2 vezes 3, 6, tá? Agora a gente vai fazer essa subtração aqui, ó, que eliminou. Menos 2x com mais 9x vai ficar 7x, tá? Sinal positivo aqui, repete a base, soma os coeficientes, ó, ficou dessa forma. E agora aqui, menos 6 com 4 vai ficar menos 2, certo? Terminou por aí? Sim. Por que terminou? Porque, como eu disse, o grau do nosso resto, isso aqui é o resto, tá, gente? Sempre o que sobra é resto. O grau do nosso resto, ele é menor, ele é de grau 1, ele é menor que o nosso grau do nosso divisor, que é de grau 2. Então, sempre quando o grau do resto é menor que o grau do divisor, a conta finaliza. Então, nossa conta finalizou com 2x menos 3, que é o nosso, que a gente encontrou aqui, o coeficiente é 2x menos 3. E o resto, gente, o resto é esse aqui, 7x menos 2. Se caso o resto desse zero, significava que esse polinômio era divisor desse, mas como teve resto, significa que esses dois polinômios eles não são divisores, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido e até um próximo vídeo. Tiveram dificuldade? Conseguiram entender? Bom, se vocês ainda não entenderam muito bem, vou mostrar um outro método que é um pouquinho mais fácil até que o método da chave. Espero que vocês entendam. Divisão de polinômios é um pouquinho mais diferente do normal, mas não é nada tão muito difícil, né? Vejo vocês na próxima aula com o método de Briot-Ruffini. Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender a fazer a divisão de polinômios pelo método de Briot-Ruffini. Ele é bem mais prático, espero que vocês gostem, prestem atenção
Vamos lá, de olho na tela. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer a divisão de polinômios por Breuer-Ruffini. É um método aí que eu acredito que seja mais fácil do que pelo método da chave, né? Então é uma segunda opção aí que eu acho mais fácil e mais rápido de fazer do que pelo método da chave para fazer a divisão de polinômios. Então a gente tem aqui esse polinômio x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 5x menos 2 divididos por x menos 3. Bom, para a gente trabalhar com Breuer-Ruffini, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é igualar o nosso divisor a zero. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é igualar a zero. Então no caso a gente tem x menos 3 igual a zero. Então a gente precisa isolar o x aqui, passando o menos 3 para cá, vai mudar a operação, mudança de operação, troca de sinal, vai ficar 3 positivo. Bom, tendo esse valor, a gente vai fazer uma chave dessa forma aqui, ó. Vai colocar o 3 aqui, certo? E agora a gente vai pegar, para continuar aqui, a gente vai pegar os nossos coeficientes dos polinômios, tá? Então os coeficientes seriam o quê? Os números que estão aqui na frente de cada monômio, certo? Desse polinômio. Então aqui não aparece, mas é 1, né? Aqui é o menos 4, aqui é o 5 e aqui é o menos 2. Até aí tudo bem? Agora, o que a gente precisa fazer para chegar no resultado? Bom, para a gente chegar no resultado, galera, a gente vai, primeira coisa, descer esse número, sempre esse primeiro número a gente desce, certo? E agora a gente vai fazer a seguinte questão aqui, ó. A gente vai multiplicar esse primeiro número por esse e depois vai somar com esse e sucessivamente com os outros. Então, ficaria o quê? 1 vezes 3. 3, né? 3 menos 4. 3 menos 4 vai dar 1. Eu vou fazer aqui só para vocês verem o que eu fiz, ó. 1 vezes 3 menos 4. Isso aqui, ó, 1 vezes 3 dá 3. 3 menos 4 dá menos 1, certo? Foi basicamente isso que eu fiz aqui. Agora eu vou repetir isso só que com o próximo número. Então, menos 1, ó, vai multiplicar com esse aqui e vai somar com esses aqui, ó. A gente soma com esses aqui, tá? Só que na ordem, certo? Então agora a gente fez a primeira, agora a gente vai fazer a segunda, que seria esse aqui com esse, e depois a gente soma com 5. Então, menos 1 vezes 3. Menos 1 vezes 3. Vai dar, isso aqui é igual a menos 3. Mais 5, né? Mais 5. Menos 3 com mais 5 vai dar 2. Entenderam? E depois, o último agora, que é o 2 vezes 3, mais menos 2. Então, 2 vezes 3, 6. 6 menos 2, 4. Terminamos. O que a gente tem aqui é o resto. O último número sempre vai ser o resto. Então, o 4 é o nosso resto. E agora a gente precisa saber o grau do nosso coeficiente. Porque esse aqui é o nosso coeficiente, certo? E aí, para saber o grau, o que a gente precisa fazer? Basta colocar aqui o 0, 1 e 2. Fazendo o 0, 1 e 2, a gente sabe que essa divisão tem grau de 2. E aí, na hora que a gente for passar para o resultado, então, como a gente tem o grau 2 aqui, a gente tem o valor de 1 como resultado, vai ser x ao quadrado. Como aqui é o grau 1, o valor resultado é menos 1, então vai ser menos x. E aqui o grau é 0, então o valor vai ser mais 2. Então, esse é o nosso resultado, esse é o nosso coeficiente e esse é o nosso resto. E acabou por aqui essa questão. Vou mostrar aqui para vocês um novo exemplo aqui de divisão por Breuer-Ruffini, né, divisão de polinômios. É um exemplo aqui um pouquinho mais complexo, um pouquinho maior, para vocês entenderem melhor como funciona o método de Breuer-Ruffini.
Bom, como vocês já devem saber, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no método do Briot-Ruffini, para fazer a divisão de polinômios, a gente vai igualar o nosso divisor, que é o x mais 1, a zero. Para igualar a zero, basta a gente pegar o x mais 1, igualar a zero aqui, certo? Então, para fazer isso, a gente vai pegar e isolar o x. Para isolar o x, a gente vai passar o 1 para o outro lado da igualdade, trocando de operação. Então, tá positivo, 1 vai passar para cá, negativo. Igualado a zero, a gente vai fazer aqui a nossa chavinha, tá? Um pouquinho torto, mas vamos lá. A gente vai colocar o menos 1 aqui. O próximo passo, como vocês já devem saber, galera, a gente vai pegar os valores dos coeficientes aqui do polinômio e colocar eles aqui na ordem. Então, notem o seguinte, a gente tem esse polinômio aqui de grau 5, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que colocar na ordem dos graus, certo? Então, primeiro a gente vai colocar o primeiro grau maior que o 5, ele tá dando 1, né? Quando não aparece é 1, certo? O próximo, gente, ele não aparece aqui, mas é o coeficiente de grau 4, ele não aparece. Se ele não aparece, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o zero aqui, porque o coeficiente de grau de quarto grau aqui, certo? De grau a quarta, ele não aparece, então a gente coloca o zero. Então o próximo aqui é o menos 3, que é o grau aqui é o cubo. O próximo seria o mais 2. E o próximo seria o grau 1, né? De grau 1 não aparece, então a gente coloca 0. E por fim, a gente coloca o 4, certo? Tem que montar desta forma para dar certo a divisão de polinômios por Briot-Ruffini, tá? Então, feito isso, a gente vai sempre abaixar esse primeiro número e aqui não tem erro, galera. Só tem que prestar um pouco de atenção, porque o que a gente vai fazer agora? A gente vai multiplicar esse valor com esse e vai somar com o próximo, e assim sucessivamente. Então, a gente vai fazer 1 vezes menos 1, 1 vezes menos 1, mais 0, certo? 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 0, isso aqui é igual a 1. Aliás, menos 1, certo? Correto? E agora a gente vai fazer novamente. Menos 1 vezes menos 1, mais menos 3. Menos 1 vezes menos 1, isso aqui dá 1 positivo, ok? 1 positivo mais menos 3 vai dar menos 2. E vamos continuando. Multiplico menos 2 vezes menos 1, menos 2 vezes menos 1. 2 vezes 1, 2. Sinais negativos vai ficar positivo, então vai ficar 2 positivo. 2 mais 2, né, que ele vai pegar o próximo valor lá, vai ficar 4, ok? E, por fim, 4 vezes menos 1, menos 4, com mais 0, vai dar menos 4, tá? E, para finalizar, menos 4 vezes 1, 4 positivo, com mais 4, 8. Como vocês já sabem, esse último valor sempre é o nosso resto, ok? Lembrando que se esse valor desse zero, significa que esses polinômios, né, essa divisão de polinômios, elas dariam certo, né? Quando ele sobra, quando se iguala a zero, significa que eles são divisíveis. Agora, quando sobra o resto, significa que eles não são divisíveis, esses dois polinômios. Mas ok, a gente tem o nosso resto, e agora a gente precisa colocar esses valores nos seus devidos, nas suas devidas potências, certo? Para que a gente tenha o nosso coeficiente montado aqui. Então, a gente tem que colocar nos seus devidos graus. E para saber o grau desses valores, basta você começar aqui do zero e somando aqui para frente, ó, 1, 2, 3, 4. Ou seja, esse polinômio tem grau 4.
E agora basta a gente formar aqui. Então, como é que a gente forma? Então, o primeiro valor aqui é 1, ou seja, eu só vou colocar o x na frente, que valor 1 não aparece em número nenhum. E o grau dele é 4. Depois o próximo é menos 1, ou seja, vai ser menos x. O grau dele é 3. O próximo é menos 2. Então, a gente coloca o menos 2, x, o grau dele é 2. O próximo é mais 4, x, o grau dele é 1, não coloca nada. E o último lá é o menos 4. Feito isso aqui, a gente tem nosso resultado. E aí, pessoal, vocês gostaram? Entenderam? A gente aprendeu aí um pouco sobre polinômios, adição, subtração, multiplicação e divisão, tanto aí pelo método da chave como por Brioche-Ruffini. Espero que vocês tenham gostado e agora é só praticar os exercícios, né? Fazerem mais exercício e praticando para ficar craque em polinômios. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui e até mais.